o nosso marketing ainda tinha agências que cuidavam. E eu comecei a sentir que quando eu sentava à mesa, eu não tinha um nível de conhecimento para fazer uma discussão de alto nível para elevar o meu negócio ou para levar o meu negócio para o lado certo. Se você não está sentado à mesa, você é o cardápio. Você lembra da primeira semana, do primeiro mês, que você não era mais atleta profissional e agora você era empresário? Como é que foi isso? Você se aposentou quando? Resgatando a memória. Porque assim, a sua última competição... Aquele semestre pós-Olimpíada foi... Você nadou? Não. Você competiu no final do ano? Não, eu fiz um evento, acho que eu terminei ali em julho, agosto. Em outubro eu fiz uma despedida. E aí a gente veio os principais atletas do Brasil na época ali, né? O Xuxa certamente estava ali, veio os jovens ali. E a gente fez uma prova de 100 metros nado livre. Você tá brincando? Lá no eu não sabia disso. Mas é uma prova armada, né? Não tinha nada de... Você ganhou? É claro que ganhei. Mas aí não ganhei, aliás. O que eles fizeram, eu saí nadando e no final eles vieram pra minha raia e puxaram. Como assim, não deixaram eu terminar a última prova da minha vida, sabe? Foi uma coisa legal. Entendi. Então a última prova da minha vida oficial foi os Jogos Olímpicos de 2004, né? Interessante. Mas foi um momento... Ali teve a transição por si só de 6 meses, né? Me situar, onde que eu piso, onde que eu vou. E ali, naquele momento, eu comecei a organizar um pouco mais os negócios onde eu queria atuar de uma maneira mais efetiva, né? Tá. E aí, palestras, treinamento para a empresa, já começou ali um pouquinho, e a metodologia, a MGB, foi algo que eu falei assim, cara, é aqui que eu vou pisar. E aí foi achar escritório, montar um negócio, aí eu comecei a montar o time em janeiro de 2005, foi o marco, assim, que eu diria, falei assim, cara, a transição, eu deixei de ser atleta, então levou ainda mais uns 6 meses ali para dar uma situada. Foi 2005, então, que você sentiu que você não era mais atleta? Não, que eu senti que eu sinto hoje que eu sou atleta. Hoje eu sinto que eu sou atleta, meu, não tem essa. Atleta de negócio. Mas eu digo assim, de você olhar e falar assim... Mas sabe quando caiu a ficha mesmo? A ficha caiu no Pan-Americano de 2007. Ah, é? É. O que você pensou? Porque em 2007 eu tava na arquibancada, e a hora que eu tô na arquibancada eu tava fazendo transmissão pela Rede Globo no Pan de 2007, né? E o Xuxa tava nadando, né? O Xuxa, ele tentou voltar... eu não sei como é que estava... Agora me deu um branco aqui no Xuxa, que ele parou por ali, né? Mas em 2007, você estava com o Sacielo, o Thiago Pereira, a turma voando ali, né? O Bruno, não sei se o Bruno estava também. Os jovens ali. E eu, na arquibancada, eu tive um sentimento assim, eu posso e não posso mais. Foi uma mistura de emoções, né? Eu até, antes de 2007, eu lembro de algumas pessoas, a Glenda Kloslovska, a Glenda, que era da Globo também ali, amiga, ela virou e falou assim, cara, você tem que voltar a nadar. Eu tava com 37 anos. 37 não, 31, 33 anos, né? 34 ali para 35. Muito jovem ainda. E aí, por quanto? Em 2007, 35. E aí, naquele momento... eu falei assim, cara, eu acho que eu consigo voltar. Nossa. Só que eu fui pra transmissão e eu saí da transmissão e falei assim, ainda bem que eu aposentei. Né? Porque eu vi os tempos, o pessoal evoluindo, Você novos os nomes. tempos na época? Mas o pessoal já estava nadando para 48 no Brasil, né? Algumas pessoas. Legal. Meu recorde dos 200 já tinha... o Rodriguinho acho que bateu um ano antes, depois ali... 2007, 8 e 9 foi muito rápido ali a evolução dos tempos, né? De 7, 8 e 9... Porque assim, 2004 eu estava bem. 2008 eu já estava velho, já, assim, esquece, o que eu fiz não existia mais nada. E aí 2009 foi quando o Cezão bateu todos os recordes, ele voou. O Cezão destruiu 2009, não só o César, como também. Vários, foi uma competição muito boa para o Brasil, né, 2009. Imagina, você em 2004... você, naquela época, você era o segundo mais rápido da história, né? Você tinha 49,02 e o Xuxa tinha 48 alto. Mas da história do Brasil, né? Da história do Brasil, exatamente. O Xuxa era 48,6 alto, né? Foi. E aí... 68. Aí você pega 2009 e o Cezão tá nadando para 46,9. Então, assim, é uma progressão absurda, né? Uma paulada. Então, ali de 2007, eu falei assim, cara, ainda bem que eu parei. 2008, eu falei assim, cara... que absurdo isso, 2009 fazer uma explosão. Aí fala, cara, já tô tranquilo aqui. E eu lembro, em 2008, eu tava nas Olimpíadas, né? E o Oscar Schmidt
Tá eu, Tandy e o Oscar. A gente gastou muito tempo juntos lá, né? Porque a gente estava na transmissão e tal. Sim. E todos já fizeram transição de carreira, né? Já estava num outro momento. O Tandy tinha jogado no Beat, também demorou um pouco mais para se aposentar ali, mas estava já aposentado, né, do esporte. Ou aposentando, né? Não lembro exatamente de 2008 como é que ele estava. Mas o Oscar virou e falou assim, cara, você está com 36 para 37. Eu estava no meu auge nessa idade. Nossa. Que o Oscar, acho que ele jogou até uns 43, 44. Foi assim. E ele falou assim, cara, com 36 tava bombando, cara. Imagina, tipo, dando uma desdenhada. Falei assim, cara, mas encerrei, tá ótimo, né? Sim. E foi muito bom esse pensamento. Então, assim, quando você achou que caiu a ficha, assim, de... Encerrou mesmo. De 2007 a 2009 ali, foi uma... E quando que você começou a se olhar e falar assim, eu sou empresário? Você sentiu assim? Eu comecei eu acho que foi ali por volta de 2010, 2012. Acho que demorou. Eu aprendi muito no início do trabalho. Eu fico fazendo uma comparação com você, né? Que eu comecei um pouco antes dos 31, né? Com 27, 28, eu comecei a investir em algumas empresas ali junto com sócios, né? Tem o Renato, o Felipe, o Guga principalmente, né? Antes tinha o Ross, o próprio Juliano que hoje trabalha comigo até hoje, o Léo, muita gente ali que estava envolvido nos bares, restaurantes, depois na academia. E eu ficava muito na questão de investimento e imagem, né? E a hora que você está no investimento e na imagem, você não entende da operação do negócio. Então você está mais como investidor, você não sabe dificuldade de contratar, você não sabe entrar numa planilha de orçamento e fazer uma análise, analisar fluxo de caixa, entender o retorno do investimento. Aliás, o retorno de investimento você entendia, você coloca quanto tempo que esse vai voltar para o seu bolso, né? Sim. Então acho que teve um momento ali que eu estava desenvolvendo os negócios, entendendo, né? No início ali, em 2005 principalmente, eu comecei a entender um pouco mais, mas a curva de aprendizado eu acho que veio com a maturidade e por volta de 2010. Demorou 5 anos. Levou um tempo, né? Os meus sócios, o Renato, o Gustavo e o Felipe, né? O Felipe vem do mercado financeiro, ele teve uma influência muito grande ali de negócio, né? De questionamentos. O Ramalho sempre foi empreendedorzão junto com o Guga, ou seja, sempre carregou o piano ali no empreendedorismo, dono de negócio, né? Que é uma característica uma característica importante, né? Quem está no mercado. Os 3 nadavam, né? Os 3 nadadores. Tinha um esporte que trazia ali. Sim. Mas você tinha uma pessoa de mercado, que era o Felipe. Então você tem uma visão do mercado corporativo que é diferente da visão do empreendedor. Sim. Todos querem resultado, querem negócio ali, mas a visão da empresa de dono e uma empresa que é do mercado corporativo, ele passou por Starbucks, não, Blockbuster, Tim, passou por várias empresas ali. E quando você é dono do negócio, você está muito na massa. Você arregaça a manga ali e você faz, né? Você carrega a caixa, você volta, cuida do orçamento, pensa na parte estratégica, você circula. Quando a empresa vai crescendo e você vai tendo uma maturidade, você começa a se preocupar com outros aspectos. Não que você precisa ser bom em todos os aspectos. Sim. Mas acho que a grande dificuldade dos atletas que querem empreender é que eles não estão dispostos a investir tempo e recurso em áreas que são cruciais, ele pelo menos entender o que está acontecendo ali. Entendi. Eu vou dar um exemplo prático, né? Num determinado momento na empresa, isso é uma história da MGB. Não vou lembrar o ano aí, mas 2012, 13, 14, 15, sei lá. E aí a gente estava numa evolução, entrando o marketing digital, né, com mais força, né? Então de 13, 14, 15 começou a acelerar, o nosso marketing ainda tinha agências que cuidavam, e eu comecei a sentir que quando eu sentava à mesa, eu não tinha um nível de conhecimento para fazer uma discussão de alto nível para elevar o meu negócio ou para levar o meu negócio para o lado certo. Entendi. E aí eu me sentia um pouco despreparado para aquela conversa. E eu gosto muito de uma frase que eu escutei quando estava nos Estados Unidos. Eu participei já de vários boards, né? E o board da IRSA, que é uma associação do ramo do fitness, fiquei lá durante 4 anos. E um dos board members ali, dos conselheiros, virou e falou o seguinte: se você não está sentado à mesa, você é o cardápio. E aquilo marcou em mim. E depois daquilo, eu comecei a perceber, toda vez que eu me sinto um cardápio na mesa, ou seja, estou sentado à mesa, mas eu estou sendo consumido por quem está nela, eu tenho que aprimorar o meu conhecimento naquele tema. Entendi.
Preciso aprofundar o conhecimento? Não preciso aprofundar em termos de ser especialista. Sim. Mas eu preciso entender o suficiente para que eu possa sentar à mesa e discutir. Sim. E o marketing digital foi uma dessas. Porque eu ficava na discussão, não entendia absolutamente nada, delargava para quem estava ali e não entendia. E os resultados não eram da forma como eu gostaria.